Alô, alô, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, família tricolor, meu amigo torcedor de outros clubes, bem-vindos. Mais um vídeo, viram o Messi hoje? Meus amigos, a Argentina tem 5 gols na Copa, 5 gols do Messi. Impressionante, hein? Aquele primeiro gol dele lá, caramba, ele podia ter feito 3 de novo se não tivesse perdido o pênalti. Quando ele perdeu o pênalti, aí ele teve mais umas 2 chances e não conseguiu fazer o gol. Teve uma que o goleiro pegou, a outra que ele tentou driblar o goleiro. Aí eu pensei, pô, será que hoje a zica tá com o Messi tá com azar, a Argentina vai tomar um sapeca da Áustria? Até parece. Impressionante, né, cara? E aí tá uma discussão aí que eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Messi já é maior que o Maradona? Pra mim é maior que o Maradona. É que o Maradona tinha uma personalidade mais, né? O cara era mais midiático, assim, mas em termos de futebol, eu acho que o Messi. O Ronaldo falou que ele foi o maior da história. Eu acho que, em comparação ao Pelé, eu não vi o Pelé jogar. Eu sou velhinho, mas não vi o Pelé jogar. Eu acho que o Pelé é um outro nível. O Pelé é acima de, né? Porque pelo que a gente escuta falar, pelo que meu pai falava do Pelé, meu pai que acompanhou o futebol até a vida toda, falava que o Pelé era fora da realidade, assim, era um cara que absurdo. Mas acho que abaixo do Pelé, o Messi, pra mim, acho que é o maior jogador de todos os tempos, acho que não tem dúvida. Pelo menos, pena que é argentino, né? Pena que infelizmente... E eu também queria saber de você, você torce contra a Argentina? Eu não vou dizer que eu torço contra a Argentina, mas eu vou dizer que eu torço contra a Argentina. Eu não tenho raiva da Argentina, mas hoje, quando o Messi perdeu o pênalti, quando ele vai bater o pênalti, você fala, erra, porque é argentino. Mas eu não tenho essa raiva toda, como muita gente tem da Argentina, eu não tenho. Eu acho o futebol deles bacana. E pra mim a camisa da Argentina é uma das camisas mais bonitas que existe de futebol, de times de futebol. Acho bonito, tenho várias camisas da Argentina. E eu acho bonita demais. Mas tá vindo aí, babando na Copa, né? Daqui a pouco tem o jogo da França. Eu tô gravando esse vídeo um pouquinho antes do jogo da França. Vamos ver, a Copa tá ficando legal, né? Tá ficando legal. E olha só, talvez a gente consiga transmitir Transmitir não, mas fazer pré-jogo e pós-jogos dos Jogos do Brasil na Rádio Barolo. Eu vou avisando vocês, eu vou dando esse toque para vocês, daqui a pouquinho eu falo, tô planejando com o pessoal da rádio, com a molecada lá, e eu falo para vocês. Olha só, lá na lojinha do Barolo, hoje vendi algumas chuteiras que estão lá, essa blusa da Adidas está lá para vender na lojinha do Barolo, @lojinha do Barolo, no Instagram. Também tem mais uma parca do São Paulo também, então estou usando essa aqui, tá novinha, perfeito estado, aquela da Adidas mais antiga, azul, super bonita, tá lá na lojinha do Barolo, tá? Hoje estreamos também no Barolo Vídeos, o boletim do Barolo Vídeos falando sobre a lista de contratações do nosso querido Rui Costa. Vou deixar na janelinha para você, tá? E se você quiser nos ajudar com o Pix também, está aí, estou precisando desesperadamente de ajuda. Se você quiser nos ajudar, agradeço bastante. Falando em grana, ó, o pessoal da Zero Markets Brasil te ajuda aí para você nas suas aplicações, nos seus investimentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da Zero Markets Brasil, da rede social, do Instagram e do YouTube para você entrar, se você quiser fazer suas aplicações, onde investir seu dinheiro, saber direitinho, com uma empresa séria, bacana que te ajuda. O pessoal da Zero Markets Brasil te ajuda, tá? Tá na descrição do vídeo. Rede social, Instagram, para você conhecer, e YouTube, tem uns vídeos bacanas lá para você conhecer. No vídeo de ontem falamos sobre a história do Sub-20, né, que está sendo eliminado do Campeonato Brasileiro, não tem chance de chegar entre os 8 primeiros e ainda corre risco de rebaixamento, vai pegar o Fortaleza, se vencer, escapa, mas não deixa de ser humilhante todo o dinheiro que é investido em Cotia para o São Paulo todo ano lutar para não cair no Sub-20. Eu não acho um absurdo, mas é só um reflexo das atrocidades que são cometidas por essa diretoria incompetente há tantos anos, essa gente que vem destruindo o São Paulo. E falamos também sobre Edmilson, que pode ser o novo diretor de futebol do São Paulo, a preocupação do Rafinha, que vai continuar comentando a Copa, os desafios que o novo diretor de futebol vai ter, e a preocupação de como os jogadores vão receber um novo diretor de futebol e principalmente como esse cara vai atuar, se é um cara profissional, se vão colocar um conselheiro lá dentro, de novo, mais uma vez, como fizeram com aquela lástima, aquela figura absurdamente incompetente do Belmonte, que ajudou a destruir o clube, né, que também é culpa dele, também, a gente não pode esquecer esses nomes, gente. Eu faço questão de lembrar, não tenho nada pessoal contra esses caras, mas profissionalmente eles destruíram o São Paulo. Casares, Belmonte, Rui Costa, Carlo Magno, Schwartzman, e tantos outros, né? Tantos outros, não são só eles. Mas eles destruíram. Então, meu medo é de colocarem um
um conselheiro lá, porque é ano de eleição, o velhinho lá quer agradar, quer fazer politicagem, como sempre acontece no São Paulo. E eu quero falar desse tapa na cara do torcedor, que pra mim é um tapa na cara. Ainda não se concretizou esta ameaça que eu digo pra vocês, mas eu considero, se isso acontecer, que a reintegração do Arboleda, o Mike também, mas mais do Arboleda, se isso acontecer, pra mim, fecha as portas. Pra mim, pode fechar as portas, aí o São Paulo acaba de vez. O respeito acaba de vez. Pra mim, acaba de vez. É uma opinião minha. Vou falar sobre esse assunto com vocês daqui a pouquinho. Só quero lembrar pra vocês que alguns jogadores, lembra, né? Saíram o Yang, o Matheus Belém, o Cedric, que também ninguém mais quer, o Luan e o Paulinho saíram. E aí o Dorival deve aproveitar alguns outros jogadores, que estão principalmente das categorias de base. Como na lateral direita aí que tem são jogadores que estão, o Cedric saiu, o Felisberto e o Moreira podem ter mais oportunidades. Eu gostaria muito de ver o Moreira jogando, inclusive o Moreira pode ser aproveitado como volante. Eu queria ver o Moreira jogando como volante. Para mim, das poucas oportunidades que ele teve, ele foi bem. Tem que sofreu com lesão, mas a gente nunca sabe se é no departamento médico do São Paulo, né? Entre 2022 e 2024, o Moreira jogou 26 jogos pelo São Paulo e fez um gol. E eu tô muito curioso, porque já que o Luan saiu, por que não testo o Moreira como volante? Eu acho que tem opção, vai ficar na mão do Dorival. Aquele Jordinei também, que é um volante de 19 anos, também deve ter mais chances. Jogou 5 jogos esse ano. O Dorival tá utilizando ele em alguns jogos, ele pode ter mais oportunidades. Nos jogos que eu vi, eu achei ele meio afoito, assim, meio apavoradão, mas é novo, porque tem 19 anos. É que a gente espera que esses caras estejam prontos. Eles não estão prontos, lógico que não estão prontos. Então eu gostaria de ver esse menino jogando mais, com mais tranquilidade. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Coloca tudo na fogueira, tudo para resolver os problemas. Esses moleques já não são tão talentosos assim, já não são gênios, já não são jogadores acima da média e entram na fogueira para resolver, para ser a solução dos problemas. E geralmente, quando acontece isso, quando você coloca esses moleques na fogueira, eles não aproveitam. E aí o Barolo queimou, a torcida queimou o cara. Quem queimou foram os caras que destruíram o São Paulo, destruíram a base, destruíram tudo. E esses caras, quando eles entram pro profissional, eles têm que estar prontos já para receber crítica, para ser cobrados, porque jogam no São Paulo. Mas o São Paulo a gente sabe como é, né? Tem parte da torcida que aceita tudo. Tem parte da torcida que quer o Arboleda de volta, gente. Vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu vá cobrar respeito pro São Paulo? O São Paulino vai cobrar respeito com o São Paulo? Se tem próprio torcedor, que o Arboleda cuspiu na cara dele, ele tá batendo palma, quer o Arboleda de volta. Você quer que eu fale que faça o quê? Vamos falar sobre esse assunto aí. Aí hoje surgiu porque o novo diretor de futebol o São Paulo estuda a reintegração do Arboleda. Ele se reapresentou. Quantos dias o Arboleda treinou desde a palhaçada que ele fez de ir embora? Queria saber. Enquanto os outros lá, os guerreirinhos, estão treinando, o Arboleda... Sério, eu não consigo conceber, e eu queria deixar bem claro, que não é nada contra a pessoa do Arboleda. Não, podia ser qualquer um. Podia ser o Caleri, podia ser o Lucas, podia ser o Rogério Ceni, podia ser qualquer um. O que o Arboleda fez, o caso quem fez foi o Arboleda, não se faz com um clube de futebol. Na minha opinião, gente, eu vou falar por que eu acho um absurdo que pode fechar as portas se essa diretoria omissa reintegrar o Arboleda. Para mim, a instituição está acima de qualquer cidadão, de qualquer jogador, de qualquer presidente, de qualquer treinador, de qualquer conselheiro, de qualquer um. A instituição é maior do que toda essa gente. E para mim, uma instituição precisa ser, para ser vitoriosa, para ter sucesso, para conquistar títulos, para ser um clube gigante, tem que ser respeitada. A instituição tem que ser respeitada. Uma instituição de futebol que não é respeitada, ela não tem condições de ser nada. Um clube gigante só é gigante porque ele é respeitado. E quando eu digo respeitado, é respeitado por presidentes, jogadores, diretores, conselheiros, federações, confederações, rivais, imprensa, por todo mundo. E principalmente pelos seus próprios torcedores. A instituição precisa ser respeitada. A instituição está acima de qualquer um. Ninguém, na minha opinião, ninguém é maior do que o São Paulo Futebol Clube. Ninguém. Nem a própria torcida é maior que o São Paulo Futebol Clube.
E se o São Paulo reintegrar o Arboleda, depois de tudo que ele fez, depois, eu não tô falando nem de usar a camisa do Palmeiras, de se retrasar em toda a representação, de faltar em vários treinamentos, de estar sempre atrasado nas representações, eu não tô falando disso. Estou falando só do que ele fez, de ter abandonado o clube, ter cuspido em cima da instituição, cuspido em cima do símbolo do São Paulo, cuspido na cara da diretoria, cuspido na cara dos outros companheiros e principalmente cuspido na cara dos próprios torcedores do São Paulo. O desrespeito que este cidadão fez com o São Paulo Futebol Clube, poucas vezes na minha história como torcedor eu vi um jogador agir com tamanho desrespeito como agiu o senhor Arboleda. E não importa o motivo, não importa se ele não estava jogando, se ele estava com o salário atrasado, não importa o motivo. O que este cara fez, o desrespeito que ele fez com a instituição São Paulo Futebol Clube, é simplesmente inaceitável. Um clube sério, um clube que, mesmo um clube destruído, um clube falido, um clube que foi depenado, um clube que foi apodrecido pelas pessoas que estão lá dentro, mesmo um clube nessa situação, como é a situação do São Paulo atual, simplesmente não pode permitir que um jogador de futebol cuspa na instituição, cuspa no símbolo, cuspa na história do São Paulo Futebol Clube. Ah, Barolo, mas tá devendo. Ah, não tem zagueiro. Não interessa. Até porque o Arboleda não é um gênio. O Arboleda não é um Messi. E mesmo que fosse o Messi, mesmo que o Messi tivesse feito isso com o São Paulo, na minha opinião, não tem perdão, não tem desculpa, não tem reintegrar, não tem pensar duas vezes. Porque o São Paulo está acima de tudo. Então, para mim, na minha opinião, se essa diretoria, se esse presidente, se o Rafinha, se o novo diretor de futebol reintegrar o Arboleda, vocês estão assinando o atestado de óbito do São Paulo. Aí vocês terminaram de matar o clube. Aí vocês, pra mim, no meu conceito, vocês perderam todo o respeito. Eu já não respeito muito vocês. Como profissionais, eu não respeito nenhum de vocês. Não admiro nenhum de vocês, não tenho nenhum tipo de admiração por nenhum de vocês. Agora, se vocês fizerem isso, se vocês tiverem essa atitude de reintegrar esse cara depois de tudo que ele fez, vocês, da diretoria do São Paulo, vocês não podem reclamar de nada mais. De nada que nenhum jogador fizer. Porque o recado foi claro. O recado que o Arboleda deu foi claro. Eu desrespeito a instituição e quero ver quem vai me aceitar de volta. Se vocês aceitarem de volta, vocês estão dando salvo-conduto para todo mundo desrespeitar o São Paulo. Tanto os jogadores que fazem parte do elenco, tanto os jogadores que vão chegar, os jogadores que saíram, os rivais, a imprensa, as confederações, as federações, a arbitragem. Vocês estão dando direito de todo mundo desrespeitar o São Paulo. Porque o recado que vocês estão passando, se vocês reintegrarem o Arboleda, é muito claro. É o seguinte, podem fazer o que vocês quiserem com o São Paulo, que aqui tudo é perdoado, aqui tudo é permitido. Vocês podem cuspir na nossa cara que a gente perdoa vocês. Para mim, esse é o recado claro que vocês estariam dando caso cogitem a reintegração do Arboleda. É claro que essa é só a minha opinião. Eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Eu tenho, na minha opinião, o São Paulo é a instituição. O São Paulo é o mais importante. Ninguém é mais importante que o São Paulo. Em todo caso, isso não aconteceu. Não é que aconteceu, já está reintegrado, não é isso. O caso do Mike é outra coisa, é outra história. Precisa averiguar direito o que ele fez. É um moleque burro. Desculpa, Mike, você é burro, porque você tinha todas as chances de você se destacar, ainda mais com o Cedric saindo, mas você realmente, pelo que você mostrou, a sua inteligência é tímida, né? Não vou te chamar de burro. Você tem uma inteligência tímida. Então, mas o caso do Mike é outra história, precisa ser investigado melhor para ver o que faz com ele ou não. Mas para mim, o caso do Arboleda, que a gente viu aí o desrespeito, o tamanho da ingratidão, tudo que ele fez com o São Paulo, para mim é muito claro, para mim não tem o que discutir. Não tem discussão no caso do Arboleda. Mas quero saber a sua opinião. Essa é só a minha opinião, quero saber muito a sua. Mas eu imagino, se você me segue aqui, eu imagino a posição que você vai ter. Como eu imagino que seja a posição da maioria da torcida do São Paulo.
Pessoal do Gringo te ajuda com as multas, licenciamento atrasado, todos os BO que você tiver de carta, o pessoal do Gringo te ajuda. Entre em contato, o link está na descrição do vídeo, você fala com eles, entre em contato e você tem as parcelas para você pagar seus BOs aí. Mais de 10 vezes, se você pagar, tem o desconto Barolo 20 para você ter um descontão legal. O Gringo, parceiro oficial do Detran, eu tenho certeza que você não vai se arrepender se entrar em contato com ele. É só entrar em contato com o pessoal, falar dos seus problemas, eles vão te ajudar, vão resolver e você tem facilidade para pagar os seus BOs. Meus amigos, olha só, amanhã a gente vai fazer, eu vou continuar acompanhando, fazendo o boletim, tá? Com um assunto específico. No assunto de amanhã eu já vou te adiantar. O São Paulo tem um planejamento aí para fazer durante esse período parado, que vai é uma eternidade, né? Vai ter um período de um planejamento diferente. Eles estavam pensando em fazer jogo treino, aí depois mudou para amistoso. Agora eu vou falar desse assunto no boletim de amanhã. Eu posto sempre às 11 da noite. Grava daqui a pouquinho, gravo à noite. Espero ver se tem mais alguma notícia importante, e gravo boletim Barolo Vídeo somente no canal Barolo Vídeos, tá, meus amigos? Então, peço para você, mais uma vez, para você se inscrever no canal, para você deixar seu like, para você ajudar no crescimento da mídia alternativa. Nesse período está sendo muito difícil pra gente que cria conteúdo de clube, assim, está sendo muito difícil. Eu peço a sua ajuda no que você puder, no like, na inscrição do canal, para fortalecer. Simplesmente o futebol fica esquecido, completamente esquecido, ainda mais um clube devastado, um clube que só causa dor de cabeça para a torcida, que só tem notícia ruim. Então realmente está sendo muito difícil. Eu confesso a você, é o período mais difícil da história do canal, em termos de visualização, em termos de monetização. O mês passado tinha sido pior, esse superou o mês passado, ou seja, é um mês pior que o outro. Está sendo cada vez mais difícil você produzir conteúdo, ainda mais nessa época do ano. Te peço ajuda, te peço a colaboração com o seu like, com a sua inscrição, para a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz com toda a dedicação do mundo. Certo, meus amigos? Nos encontramos amanhã. Fiquem com Deus. Forte abraço.